Olá, tudo bem? Sou o Dr. Pedro Ducati, médico, cirurgião do aparelho digestivo, fellow em hérnias complexas da parede abdominal e mestre em ciências da saúde. Quero comentar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre a cirurgia robótica para as hérnias abdominais. É uma dúvida muito frequente, o pessoal entra em contato muito para poder tirar dúvidas e saber se a cirurgia pode ser feita por cirurgia robótica ou não, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a cirurgia robótica. Eu dividi um pouquinho essa aula para falar um pouquinho sobre esse conceito de cirurgia robótica, o que é a plataforma robótica, vantagens, desvantagens e os principais tratamentos que a gente faz para as hérnias abdominais por cirurgia robótica com vocês. Vou abrir um pouquinho de como que eu escolho operar um caso por robótica ou não. Primeiramente, é importante a gente falar o que é a cirurgia robótica nesse contexto aí das hérnias. A cirurgia robótica ela é uma evolução da cirurgia por videolaparoscopia, em que o cirurgião comanda uma plataforma, um robô, que a gente chama, dentro da sala de cirurgia, e ele comanda tanto a câmera quanto os instrumentais. Então, quem não está acostumado a ver cirurgia, hoje a gente tem os auxiliares na videolaparoscopia controlando algumas pinças e a câmera de cirurgia, e o cirurgião então delegou isso durante a videolaparoscopia. E a robótica traz de volta para o cirurgião o controle sobre o que ele está vendo. Então, é muito comum a gente ver em quem não está acostumado a operar junto, não sabe que precisa mostrar os passos da cirurgia. E isso na cirurgia robótica isso acaba. Hoje, quando a gente utiliza e realiza a cirurgia robótica, basicamente a gente está falando do sistema Da Vinci, que é da empresa Intuitive, que é o robô mais comum da gente ver nos hospitais, que tem mais disponível e a pioneira no mercado. Aí provavelmente ainda pelos próximos anos a gente ainda vai falar basicamente de um Intuitive, e as outras plataformas elas estão muito aquém ainda da plataforma Da Vinci. Quando a gente fala de hérnias abdominais e cirurgia robótica, eu estou falando principalmente de hérnias inguinais e de hérnias incisionais. São esses tipos de hérnia muitas vezes que a gente trata utilizando o robô, e a gente observa o benefício nos casos que eu vou comentar com vocês mais para frente. Por que a gente vai considerar fazer uma cirurgia robótica para as hérnias abdominais? Primeiro, porque elas têm uma precisão maior. Em alguns casos selecionados, elas vão causar menos dor, ser uma cirurgia menos invasiva e ter uma recuperação mais rápida. Em hérnias complexas, em alguns casos de hérnias recidivadas, que é quando a hérnia voltou, a gente também vai ter maior precisão para fazer esse tratamento. O que é a plataforma robótica? O que é o robô Da Vinci? O Da Vinci é uma plataforma que ele é composto dos braços do robô, que a gente chama. Ele é um braço mecânico que evoluiu daqueles braços de automação da indústria automobilística. Então, aquele mesmo conceito de braço mecânico a gente utiliza aqui para controlar pinças de cirurgia. Além disso, a gente tem um carrinho com sistema de vídeo, onde vão ser gravadas e processadas as imagens, e um console, que é onde o cirurgião vai estar operando, onde ele vai visualizar o campo cirúrgico e ele vai ter os joysticks, né, para comandar as pinças aí do robô. É importante a gente esclarecer que o cirurgião não é substituído pelo robô. O cirurgião ele comanda o robô. Então a gente não tem ainda nenhum sistema autômato que vai fazer cirurgia sozinha. Inclusive a gente tem um cirurgião que fica junto ao paciente, ao lado ali, trocando as peças do robô. Se tiver alguma falha, precisar passar algum equipamento, ele vai estar ali para poder fazer isso. E o cirurgião principal que vai estar comandando o robô do lado de fora, ali dentro da sala de cirurgia. O robô, esses braços, o interessante e o legal da cirurgia robótica é que ele tem braços articulados que funcionam com mais articulações, por exemplo, do que o nosso punho.
Então, a gente vai conseguir replicar os movimentos naturais do corpo humano de maneira muito mais fácil, muito mais simples e muito mais exata com o uso da cirurgia robótica. E ele também tem algumas mecânicas, algumas tecnologias importantes que vão aprimorar o robô, que é, por exemplo, o atrito zero, que a gente, quando estiver mexendo no robô, ele não vai ter atrito, e também ele tem um sensor de tremor. E mesmo que a gente trema, faça algum movimento que esteja tremendo, ele consegue filtrar isso e não transmitir para o paciente, passar um movimento muito mais limpo e preciso. Eu já comentei, né, como que ele funciona. Basicamente, o cirurgião senta nesse console e vai manipular e vai comandar o robô. Esses braços fazem o movimento com precisão e tem um cirurgião que fica ao lado trocando as pinças, verificando se está tudo certo com o paciente e com o robô. E ele é feito por incisões de laparoscopia, muito semelhante à videolaparoscopia, com a diferença de alguns portais do sistema Da Vinci, a gente consegue ter esse mesmo benefício da cirurgia minimamente invasiva aliado à precisão do robô. Então, eu já comentei também dos principais benefícios aí da plataforma do Da Vinci, que é movimentos mais precisos e delicados, a área cirúrgica feita com maior visualização, e uma visualização em 3D que a gente não tem na cirurgia videolaparoscópica, e por conta desse filtro de tremor e precisão, a gente tem menor risco de lesões e sangramento durante alguns tipos de cirurgia. Quais são as vantagens da cirurgia robótica? Então, por que a cirurgia robótica vai ser a melhor opção para alguns tipos de hérnia? Bom, basicamente a gente está falando aqui de precisão. Então, o robô na cirurgia de hérnia, ele permite movimentos delicados em um espaço muito pequeno. A gente faz a cirurgia videolaparoscópica ou robótica de hérnias inguinais e incisionais, a gente tem um espaço pequeno para trabalhar. E com o robô, esse pequeno espaço com o braço articulado, ele vai ter esse ganho de trabalhar num pequeno espaço ali do paciente. E quando a gente compara ele com cirurgias abertas, muitos casos que eu costumo dizer que ou eu opero a cirurgia por robótica ou opero ela aberta. A gente, em casos de hérnias maiores, não consegue operar umas hérnias de tamanho maior por cirurgia videolaparoscópica. Isso começa a ser limitado. E quando eu tenho esse benefício de utilizar o robô, aí a gente vai ver uma recuperação mais rápida, menos cortes e menor chance de sangramento, visualização melhor da região do que na própria cirurgia aberta. E em hérnias grandes, muitas vezes a gente tem muitos pacientes que não tem corte na região da hérnia. Ou o corte é pequeno e a hérnia cresceu muito, e para a gente corrigir com uma cirurgia aberta vai ser um grande corte, uma grande incisão, e com isso com o robô a gente consegue fazer uma cirurgia esteticamente melhor e com melhor recuperação por conta dos furinhos que a gente utiliza, e aí nesses casos a gente vai ter realmente uma recuperação mais rápida. Quando eu costumo falar quando que a cirurgia vai ser especialmente mais favorável sendo feita por robótica? Primeiro em hérnias recidivadas, quando forem inguinais, então que elas já forem sido operadas por vídeo, aí sim eu acho que o robô vale a pena. Em outros casos específicos a gente pode discutir o uso da cirurgia robótica, e hérnias que são às vezes mais complexas, aí a gente vai acabar vendo o benefício igual eu comentei. O melhor caso para mim de indicar robótica para uma hérnia incisional é aquela que eu consigo fazer por robô, consigo fazer ela por cirurgia aberta, mas não consigo fazer ela por vídeo. Então, quando eu consigo passar de uma cirurgia aberta para uma cirurgia robótica, isso é fantástico. Se for uma hérnia muito pequena que a gente consiga tratar por vídeo, a gente não tem muito benefício do uso do robô. Tem que ser claro e franco com vocês, e eu faço isso com meus pacientes. Ou se não, naquela hérnia em que ela é tão grande que tem um excesso de pele, eu não acho que vale a pena fazer. Mas aqueles pacientes que precisam se recuperar mais rapidamente, entre uma cirurgia aberta e uma cirurgia robótica, ele precisa recuperar rápido,
eu acho que a robótica aí vai ter uma vantagem muito legal. Desvantagens, então, nem tudo são flores, então o pessoal costuma falar muito dos benefícios da cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma mil maravilhas, e eu acho que não é bem assim. Eu acho que ainda hoje a gente tem um benefício, muitas vezes, de fazer cirurgia por vídeo e cirurgia aberta, então a gente tem que encaixar cada caso em específico, analisar a situação para entender o que é melhor para o seu caso. Então, eu não sou um cirurgião que faço só isso ou aquilo. Eu busco entender o cenário, o contexto do paciente para entregar um tratamento mais personalizado e melhor para cada um. O primeiro deles, talvez a maior dificuldade da cirurgia robótica é o custo. Até hoje ele ainda tem um custo elevado. Por quê? A maioria dos convênios não aceita fazer cirurgia por cirurgia robótica, paga apenas a videolaparoscopia. E o custo dessa ferramenta, dessa tecnologia, ainda é um custo elevado. Nem todos os hospitais têm disponível o robô para a gente utilizar. Então, ainda hoje, são grandes centros e grandes hospitais que a gente vai ter o uso de cirurgia, ter a plataforma disponível da cirurgia robótica para a gente utilizar. Então, nem sempre a gente vai poder utilizar isso. Outra desvantagem, muitas vezes eles têm um maior tempo cirúrgico. Claro que é caso a caso, mas muitas vezes é o tempo de fazer a cirurgia robótica, o preparo todo para fazer a utilização do robô em um paciente que a gente tem uma necessidade de fazer uma cirurgia mais abreviada, mais rápido pelos riscos dele, talvez não tenha um melhor benefício. Para quem que eu não indico a cirurgia robótica? Geralmente para hérnias pequenas, eu não acho que costuma valer a pena. Muitas vezes pacientes que não têm sintoma algum dessa hérnia, às vezes eu não vou nem operar, não é nem que eu vou indicar robô, não vou operar de jeito nenhum. E os cenários onde que eu acho que a cirurgia aberta ainda tem vantagem. Isso a gente observa muito frequentemente aqueles pacientes que têm excesso de pele. A cirurgia robótica não vai tratar o excesso de pele, não vai retirar a cicatriz para tentar fazer uma cicatriz mais estética. Nesses casos eu não indico cirurgia robótica. Eu acho que a cirurgia aberta tem uma grande vantagem e a gente precisa utilizá-la ainda. Quando a gente está falando de hérnia inguinal, alguns casos a gente tem benefício do uso da cirurgia robótica para tratar. Não acho que seja uma cirurgia para todo mundo. Tem muita gente que chega no consultório pedindo cirurgia robótica e a gente acaba desmistificando isso, falando, olha, eu acho que sua cirurgia vai ser melhor feita por videolaparoscopia. Por quê? A gente muitas vezes está falando de uma hérnia simples e o tratamento entre os dois vai ser igual e a cirurgia por vídeo vai ser mais barata, vai ter um custo menor, ser mais rápida a realização. Então, muitas vezes eu contraindico por conta disso. Mas quando a gente fala de hérnias que são recidivadas, casos complexos, mesmo em hérnias inguinais, a gente consegue indicar e fazer um tratamento melhor. Que muitas vezes a gente indicaria ou uma cirurgia aberta, ou mesmo assim a cirurgia por vídeo em casos que seriam muito difíceis. Eu acho que a cirurgia robótica tem seu lugar e apresenta uma grande vantagem. A gente vê isso, é amparado amplamente por estudos. Nos congressos a gente vê muito o pessoal comentando para esse tipo de caso. Quem já passou por cirurgia de próstata ou tem uma hérnia recidivada, talvez sejam os melhores cenários para a gente utilizar o robô. E na hérnia incisional, com a técnica que eu uso a técnica que chama totalmente extraperitoneal, a gente chama de ETEP. Então eu não vou entrar na cavidade para fazer a hérnia, a gente vai delaminar as camadas do músculo para operar a hérnia incisional. Essa técnica é muito boa quando a gente faz por robótica, porque o robô facilita em muito, mas assim, muito mesmo, a gente fazer uma dissecção com menos sangramento, com menos lesões e conseguir dar ponto de maneira muito mais rápida, eficaz e precisa nessa musculatura. Então, em casos de hérnias em tamanho intermediário, que eu não acho que vá se beneficiar da cirurgia aberta, mas que também eu não consiga fazer por vídeo, é uma hérnia perfeita para a gente fazer por cirurgia robótica. Para a gente terminar, então vamos recapitular aqui, né? Então,
será que a cirurgia de hérnia robótica é feita para mim? Então a gente geralmente indica hérnias para serem realizadas por cirurgia robótica, quando a gente precisa de um tempo de recuperação mais rápido, é uma ótima opção. Quando a gente tem alguns casos complexos em que a gente vai utilizar bem dos braços da cirurgia robótica para dar ponto, para manipular tecidos, isso é bem interessante. E naquela hérnia que eu talvez não conseguiria fazer, que eu não conseguiria fazer por vídeo e que eu não indicaria de cara uma cirurgia aberta. Então o robô nesse caso vai trazer uma vantagem enorme para o paciente. E o que o pessoal costuma me perguntar é se a cirurgia robótica é segura. E sim, hoje a gente tem mais de 3 décadas praticamente aí do uso do robô na cirurgia. Ela ganhou uma difusão bastante importante na última década. A gente tem técnicas avançadas, seguras, e a chance de complicar por conta do robô é praticamente nulo. A hérnia pode voltar após a cirurgia robótica? Sim, toda hérnia tem chance de voltar. Nada na medicina é nem sempre nem nunca, mas a chance disso voltar a gente vai avaliando caso a caso. E como é que fica a recuperação, né? Quanto tempo demora a recuperação? Geralmente para cirurgias robóticas de hérnia, a gente para fazer atividades comuns aí entre 1 a 2 semanas e esforço físico acima de 4 a 6 semanas a gente costuma liberar. Se você tem mais alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que a gente vai responder suas perguntas. Lembra de curtir o vídeo e é isso aí. Até mais!